Olá, gente! Hoje vamos falar sobre celebração de casamento. Estamos aqui com o celebrante Paulo Helmut, muito amigo meu, maravilhoso, que tem assim um dom perfeito. Então segura aí que vem bate-papo. Olá, Paulo! Seja muito bem-vindo aqui no nosso cantinho, no nosso canal. Sim, é um... Ave Maria, a gente passou... Já fez um bate-papo gigante, fazer outro bate-papo. Troca muitas figurinhas. Né? Então eu quero, assim, primeiro agradecer por você estar aqui. Assim, é uma grande honra para nós termos você. A gente fala no nosso canal muito sobre... É só sobre o casamento. E celebrante, quando a gente faz todos os temas e às vezes repete, eu disse, não vou falar sobre celebrante se não for com o Paulo. Não vou falar. Bota, se não bota. Ele não dá tempo, então a gente vai arranjar um tempo, mas que o seu tempo é muito corrido, cheio de coisas, sei que você não faz só isso, né? Mas assim, eu queria fazer algumas perguntas pra ti, assim. Primeira pergunta é, como você se descobriu celebrante? Pois é, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com você. A gente tem uma história que os caminhos da gente se cruzaram lá atrás, né? Nem atrás. A gente tá... Eu particularmente, Paulo Helmut, estou no ramo de casamento há muito tempo, por conta da gráfica do meu pai. E sou envolvido nos movimentos da igreja, ajudo muito o Padre Eugênio, era do Novo Caminho, fui ministro da Eucaristia. E um dia uma amiga minha foi assumir um cartório de registro civil de pessoas, e lá nesse cartório precisava nomear um juiz de paz. E ela é muito ousada, e ela disse, Paulo, quer ir comigo? Eu não sabia nem o que era, eu nunca tinha visto uma celebração. Eu já tinha visto outras celebrações de pessoas, mas eu não sabia nem o que era. E ela me chamou e eu, como coordenador de grupo de casais, para mim foi uma coisa que brotou, revelou. E aí eu comecei a ser juiz de paz, fazendo casamento, e eu comecei a fazer os casamentos coletivos lá no Mudubim. Eu fazia de 20, 30 casamentos, e cada vez que eu fazia os casamentos era um negócio mais bacana, eu ia colocando a palavra de Deus, e eu ia enchendo aquele povo de alegria, pessoas humildes, pessoas simples, e cada um ia entendendo que aquilo ali era o dia deles. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer as celebrações, as pessoas me chamam. E hoje eu sou celebrante. Na verdade, eu estou celebrante, né? A minha agenda ela é bem corrida mesmo, mano. Bem comprometida. E assim, mesmo que eu tô atrás de ti. E eu sempre coloco isso para as pessoas. Eu gosto de viver o casamento. Então, assim, se não dá para mim, às vezes eu tenho um retiro que o pessoal me chama para me conduzir, eu tenho a romaria que eu faço pro Canidé. Se eu não fiz Santiago de Compostela, eu já estou com um grupo para fazer Santiago de Compostela ano que vem. Eu quero entrar no grupo do e vai ser show, viu? Então tem muito. Então, assim, para mim ser. As pessoas sempre acham, eu vou até acelerar um pouquinho, as pessoas sempre acham que a celebração a gente escreve. Né? A gente escreve o roteiro da celebração. Mas uma celebração, às vezes, ela leva 20 anos para ficar pronta, porque é a sua história de vida que você bota na celebração. Então, se você não tiver a capacidade de ter vivido ou de vivenciar o casamento, né? Eu pelo menos conduzo o grupo de casais, eu sempre digo para meus casais, ó, casamento é um sacerdócio, igual o padre. Então, assim, eu tenho 32 anos de casado. Então, as minhas celebrações, elas foram construídas ao longo desses 32 anos. Então, eu ouço a história do noivo, eu faço a entrevista, mas eu coloco a minha experiência de vida dentro da celebração. E era isso que a gente ia perguntar. Você recebe os noivos, porque tem por isso que eu quis ele aqui, gente. Porque tem celebrantes. E esse envolver-se e não só anotar e tá falando. Você chama o casal, com certeza, para uma reunião, né? Quando você recebe. Isso. E assim, como um spoilerzinho dessa reunião? Como você recebe? O que é que você pergunta? Na verdade, assim, Ou é só um bate-papo? Na verdade, assim, Amanda, eu sou o menos profissional dos celebrantes.
Começo logo dizendo aí, eu sou menos profissional porque eu sou muito mais sentimento do que razão. E eu já fui fazer casamento, que eu preparei a celebração todinha, e eu cheguei lá, a mãe da noiva entrou com a noiva, e na frente do altar, ela beijou a testa do noivo e disse assim, cuide do meu tesouro. E aí eu abandonei tudo que eu tinha escrito e eu construí a celebração em cima da fala daquela senhora. Aí eu vou ficar chorando aqui, ó. Então, assim, eu sou muito emoção. Então, eu vivo numa entrevista com os noivos, eu pego muito mais o que eles sentem do que o que eles falam. Então, eu anoto os pontos ali, mas na minha cabeça eu construo a fala a partir do sentimento que eles têm. Então, eu sempre tenho um roteiro, né? Meu roteiro, geralmente eu faço minhas cerimônias são espiritualizadas, então eu sempre coloco a palavra de Deus e dentro da palavra de Deus eu faço uma reflexão, eu faço troca de votos, troca de aliança, e como o meu casamento ele nem é religioso, nem é civil, é uma celebração social, eu por vezes eu chamo os pais para abençoar aquilo ali e eu ministro uma bênção com os pais. Então assim, é um negócio que eu procuro realmente mostrar para as pessoas que a bênção mais importante são a bênção dos pais para aquele momento. Mais que a do Papa, né? Tem gente que não sabe disso, né? É verdade. A bênção mais importante é os pais, porque, Amanda, as pessoas às vezes não sabem, mas nós temos autoridade espiritual sobre as pessoas a que Deus nos confia. Então, assim, eu tenho autoridade espiritual sobre a minha esposa tem autoridade espiritual sobre mim e sobre os nossos filhos. Então, a gente reza para os nossos filhos pedindo que o anjo da guarda, sobre a minha autoridade, cuide do meu filho, cuide da minha mulher e tal. Por isso que a bênção é tão importante. Então, nos meus casamentos, geralmente as pessoas me procuram por conta disso. São casais de segunda união, que não pode casar na igreja, casais de religiões diferentes, às vezes um é evangélico, outro é católico, também não pode casar em nenhuma das duas igrejas. Casais que vão para a igreja, mas às vezes a celebração é mais restrita para os padrinhos e querem fazer uma celebração maior. E tem um sonho também fazer. Quero casar na praia, os padres não vão para a praia. Quero casar numa fazenda, num sítio, os padres não podem ir, a igreja não permite. Então eu entro mais ou menos nessa vibe aí. E assim, tem casais que o marido é ateu e a noiva não é e quer ter uma palavra. É engraçado. Eu tenho até uma curiosidade. Eu fui fazer um casamento, eu sou muito alérgico. No segundo semestre, minha alergia potencializa muito, porque além de ter quente, tem muito vento e muita poeira e tem um pólen. E eu fui fazer um casamento no Pia do Marina. Muito vento. Só vento. Eu não sei se era contigo, Amanda, que até a vozinha dela chegou no carro, foi até lá no final. Pronto. No casamento lá, o homem, ele disse assim pra mim, doutor Paulo, eu não quero que o senhor fale de Deus. Mas, como a minha noiva gosta, o senhor pode espiritualizar. E aí assim eu fiz. Mas na hora dos votos, eu troquei os votos. Eu entreguei o voto dela para ele. E o dele para ela. E ele começou a dizer, eu queria agradecer a Deus, e olhar para mim, que Deus foi muito bom, e olhar para mim. E eu só fazia dar de ombro, né? Quando terminou os votos, eu olhei para a plateia, né, para a assembleia e disse, gente, vocês vão me desculpar, eu troquei os votos. O noivo não queria falar de Deus, mas terminou falando e a noiva vai fazendo improviso. E aí deu certo. Ele botou Deus, acho que foi providencial, porque ele botou Deus na fala dele. A noiva dele precisava ouvir, que ela é muito católica, e terminou que o ateu fez um dos votos mais bonitos que existia, porque foi os votos que ela escreveu. Se na hora que eu estiver sentindo ali, eu mudar tudo, eu mudo. Então, eu não passo meus roteiros para nenhum casal, eu não passo meu roteiro para cerimonial, porque meu roteiro é meu. Quando eu vou fazer, às vezes eu posso mandar um roteiro e não tem nada. Sexta-feira agora, eu vou ter um casamento com o intérprete, que é os franceses. E o intérprete me pediu um texto. Não, eu só vou mandar o texto. Eu disse, não, o tradutor no caso. Eu disse, não, eu não estou atrás de tradutor, estou atrás de intérprete. A pessoa eu vou falar em português e a pessoa traduz diretamente no ponto eletrônico nos convidados. E ela perguntou por que eu não passava o texto. Eu disse, porque a senhora tem que passar o sentimento, a senhora não pode só falar o que eu vou falar, a senhora tem que passar o mesmo sentimento que eu estou passando, a senhora tem que passar para os convidados. Como é realizada a cerimônia, a sua cerimônia de casamento, né? Porque a gente sabe que tem, como eu falei, tem vários tipos, tem areia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você vai mesmo ao pé da letra, na espiritualidade, nisso a sua cerimônia se... Na verdade, assim, eu procuro não entrar
nessa onda de cerimônias, as pessoas me chamam às vezes para fazer cerimônia das areias, dos vinhos. Isso aí pra mim é tranquilo, eu até às vezes já fiz. Aí pra mim não foi tranquilo não, quando eu vai perder esse negócio aí que é muito cerimônia. É complicado, e assim, mas assim, pra mim é tranquilo, eu sou bem leve nas minhas celebrações, eu sempre tô leve, eu nunca tô tenso, pra mim eu improviso muito porque eu acho que é o momento, mas eu procuro, as pessoas me procuram já mais por conta desse viés espiritual. Então assim, tanto é que quando as pessoas me perguntam, eu pergunto aos noivos, que tipo de celebração você quer? E às vezes as pessoas dizem, eu quero um negócio jovem, sabe? Então no lugar de uma palavra, da palavra da Bíblia, eu posso dar um poema, e aí a partir daquele poema, eu boto a palavra da Bíblia, entendeu? Eu digo para eles um poema, mas eu procuro espiritualizar, porque casamento sem espiritualidade é muito humano. Como diz o Padre Fábio, é humano demais para a gente entender, né? É muito humano demais. O que falar sobre a cerimônia de casamento? Como escrever o roteiro, a gente já falou aqui, não tem como se falar mais do que isso, né? Você falou. Eu só te completando aqui, Amanda, sobre a cerimônia, o roteiro, eu sempre coloco, tem 3 partes que para mim são essenciais. Antes da palavra, né? Eu conto a história do noivo, mas antes eu falo para os noivos e para a Assembleia o que é o casamento, o que é a instituição do casamento, o que é que eles estão fazendo a partir dali, qual é a responsabilidade de cada um para com o outro. Aí eu boto a palavra e eu faço uma reflexão sobre isso, entendeu? E eu já vi várias vezes, você bota a responsabilidade nos padrinhos. Exatamente. Também. Quando as pessoas às vezes permitem, eu chamo os padrinhos e mostro para eles, ó, vamos fazer disso. Eu vou te contar aqui um negócio que aconteceu bem interessante. Um dia um noivo, eles já tinham casado, e o noivo disse assim para mim, né? O cerimonial disse assim para mim, Paulo, em vez dos votos, vamos renovar os votos? Eu disse, não tem problema. Então eles não vão fazer os votos. Tá bom. Agora vamos fazer o seguinte, ficaria legal se todo mundo renovasse os votos. Eu disse, não tem problema. Renova. Na hora da renovação de votos, na hora dos votos, na verdade eles não fizeram os votos, eles se abraçaram, o casal, e eu mandei todo mundo da Assembleia se abraçar. E aí eu renovei os votos, eu proclamei a renovação de votos, fui falando, e pronto. Eu fiquei para essa festa, era de um amigo meu, no final da festa, umas 2, 3 horas da manhã, eu tô lá com a minha esposa, e aparece uma pessoa e diz assim, eu posso lhe dar um abraço, um homem? Eu disse, pode, por quê? Pai, porque eu tô querendo ter meu segundo filho, e eu tô há 15 dias sem falar com a minha esposa, e naquele momento eu fiz as pazes com ela. Então, às vezes, as pessoas têm que entender que num pequeno gesto desse, num momento especial como esse, você espiritualiza só nesse momento. Então, se você não tiver essa sensibilidade para fazer a colocação do papel principal dos noivos e o papel de Deus, aí você não fica aquela coisa muito mecânica, né? De aqui parou, aqui fez isso aqui não sei o quê. Que eu realmente eu não gosto, eu respeito quem faça assim, mas também não. Eu acho, eu faço casamento faz 30 anos que eu estou nesse mundo de eventos, mas a partir do momento que eu não me emocionar com uma noiva entrando, com aquele casal trocando a aliança, ali não vai servir mais para mim. Perde a essência. Perde toda a essência. A partir do momento que eu tô aqui falando com a noiva, que eu chamo também para conversar antes do casamento, passa 1 ano, 2 anos comigo, mas antes eu chamo o noivo e a noiva para conversar. Aí pergunto da família, não sei o que, tarará, tarará. Aí uma noiva pegou para mim e disse, Amanda, minha sobrinha, que tem 2 anos, canta Mãezinha do Céu divinamente bem. Eu disse, canta? Mas deve cantar. Ela, não, vou mandar ela cantar aqui. Aí passou o áudio no WhatsApp. E eu disse, tu tem tua mãe e ela tem a bisavó. Então vamos fazer o seguinte. Cerimonial não pode chorar, gente. Não pode chorar, é regra. Aí eu peguei, botei a avó e a bisa, entrando com Nossa Senhora e a neta cantando Mãezinha do Céu. Ficou a coisa mais linda do mundo. E eu, cadê? Que eu consegui
Se controlar, né? Eu chorava, não senhor, você me dá um negócio desse aqui, você também tem que me dar força. E qual é a função do celebrante no casamento? Na verdade, o celebrante é aquele que é o indutor daquele momento, onde o noivo vai traçar um plano de voo para a noiva, numa viagem que começa naquele momento. Então ele vai dizer, como toda viagem, nós vamos começar agora, nós vamos com destino à nossa felicidade, eu não sei onde é que nós vamos parar, não sei quantos filhos nós vamos ter, mas eu te prometo te levar em segurança até o destino final, que é o céu. E aquele momento é um momento super especial, por quê? Porque é só isso que basta. Eu posso dizer 1000 coisas, eu posso falar de modo que as montanhas caiam e se troquem de lugar. Mas se o noivo não conseguir mostrar para a noiva e a noiva para o noivo que o objetivo maior é fazer a felicidade do outro, a gente perde o sentido. Então, assim, as pessoas dizem assim, vamos fazer uma celebração, eu preciso assim, assim, assado. Não vou fazer os votos. Eu disse assim, você não faz os votos, mas eu posso fazer por vocês os votos. Então eles ficam silenciosos e eu faço os votos por eles. E eu digo para ele qual é a importância dos votos e eu ministro os votos. Ele diz sim, sim, sim. Porque nesse momento é quando eles vão fazer o que serve ao casamento. Eles vão fazer uma aliança. Eles se comprometem a assumir a família do outro, eles se comprometem a cuidar do outro, eles se comprometem a entender que, a partir de agora, eles não são mais só, estão a dois, entendeu? Por isso que... Eu tenho um problema com esses votos, porque tem muito noivo que pede para me fazer os votos, né? Aí chega para mim e diz assim, Amanda, escreve aí uma coisinha, porque a mulher tá aqui querendo que eu faça voto. Assim, não escreve, fala espontâneo. Fala como se estivesse falando pra ela. Como se falasse, o que é que você tem pra dizer pra ela? Aí ele, tá, quando eu consigo, ótimo. Porque vai pelo menos aqui. A outra escreveu uma carta gigantesca. E ele fala, é isso mesmo. É isso aí. Então, pronto, o voto dele é isso aí. Tudo tá confirmado. Eu digo, faça o mínimo. O que é necessário para ser um celebrante? Vixe, Amanda, eu nem sei ao certo, sabe? Porque assim, eu nem sei o que foi preciso para ser celebrante. E como eu te falei, eu utilizo nas minhas celebrações da minha história de vida. Eu fiz o caminho de Santiago de Compostela agora, Amanda, e lá eu levei um grupo de 12 pessoas e eu chegava nas paradas atrasado. Eu sempre chegava 2 horas depois, 3 horas, e eu olhava para as pessoas e dizia assim, vocês viram aquela igrejinha? Vocês se encontraram com o padre? Vocês viram aquele cemitério? Vocês olharam aquela capela? E o pessoal disse, não, onde é que estava? Eu disse, mas eu estava no caminho. Eu passei lá pelo caminho. Vocês não falaram com o padre, não? O padre contou a história daquela igrejinha, como é que ela foi feita. Eu sou devoto de São Francisco. E São Francisco, o caminho de Santiago, a maioria das igrejas foi construída por ordem de São Francisco. Na verdade, o caminho, ele tem muito de São Francisco. E no primeiro dia eu falava, as pessoas não notavam, no segundo dia, no terceiro. E eu comecei a notar que, assim como na vida, a gente se preocupa muito com os ritos, né? Com a formalidade dos ritos. E o celebrante é isso, ele se preocupa muito com a formalidade e esquece de botar a sensibilidade. Então, assim como no caminho de Santiago, que tem milhões de pessoas indo, às vezes as pessoas não viram a igreja que elas passaram na frente. Não viram o padre que estava contando a história, não viram o cemitério. Eles tinham um objetivo, que era chegar. E o Amissat, ele tem uma música muito interessante, né? Que ele diz que é tocando em frente. Que ele diz que toda chegada é uma saída. Então, as pessoas sempre queriam chegar, mas elas não se lembravam que elas tinham que sair. Elas não podem ficar ali, elas tinham que continuar o caminho. E aí você me perguntar como é que precisa ser para ser celebrante, entender que se você não tiver um olhar sensível para aquele casal, você pode escrever 1000 coisas. Você pode ser padre, você pode ser rabino, você pode fazer tudo. Se você não tiver a sensibilidade de olhar nas entrelinhas, não brota. Se olhar no Instagram, tá cheio de curso. Não, você escreve. Você escreve. Eu não sei escrever. Quem corrige meus textos é minha mulher. Eu não procuro no Instagram quem são os noivos. Eu só procuro assim, Amanda e Eduardo, ponto. Eu não sei qual é a origem, eu não sei nada. Eu não procuro, não vou atrás disso.
E na hora é que depois eu disse, Márcia, corrige esse texto para mim aqui. Ela diz, esse texto ficou legal, não ficou assim e tal. Meu texto. E na hora, pronto. Então assim, ela que diz, Paulo, tu vai fazer o casamento. Quando eu chego no casamento, eu diz, Paulo, é o casamento de fulano e ciclano. Que eu não me preocupo com isso, eu não vou olhar para Instagram, meu Instagram eu não publico, eu não... eu leve, também não, tem muito profissional que olha o Instagram para depois cobrar o valor da história, né? Aí podia ter cobrado mais, eita! Quem pode celebrar um casamento fora da igreja? Na verdade, assim, existe o casamento, a legislação brasileira, ela determina que você só pode mudar de estado civil se for pelo cartório. Então, só quem tem autoridade para mudar seu estado civil é o juiz de paz. Só que, pela legislação, esse juiz de paz, ele pode ser substituído por um ministro religioso. Então, o padre, quando ele celebra o casamento, ele celebra o casamento civil e depois ele se investe no papel de juiz de paz. Então, ele faz o religioso com efeito civil. Então, quem pode celebrar casamento com efeito civil é juiz de paz, que ele casa no cartório ou por diligência fora, ministro religioso, que ele casa na igreja, ou fora, pastor, rabino, padre, e pronto. Eu, Paulo, fui juiz de paz e hoje meu casamento não tem efeito civil. Eu não posso casar com efeito civil, porque na verdade aquele casamento com efeito civil ele é religioso com efeito civil. E eu não caso religioso porque a minha igreja não posso casar, Mas quando você era juiz de paz, o seu casamento era com efeito civil? Era. O casamento, quando eu era juiz de paz vinculado a um cartório, então eu fazia o casamento com efeito civil. Na verdade, o meu casamento não era com efeito civil, o meu casamento era o casamento civil. Então eu fazia um casamento civil porque eu estava vinculado a um cartório. E vinculado a um cartório, como juiz de paz, eu poderia assinar e fazer o casamento. Hoje, eu não sou ministro religioso, eu não sou diácono, porque na nossa igreja católica tem que ser diácono, eu não sou. Mas pode ser, se quiser. Eu era ministro da Eucaristia, mas hoje eu não sou mais, o tempo é curto, é difícil. Então hoje eu não celebro mais. Muita gente me procura. Paulo, eu queria meu casamento civil. Eu não posso fazer. Se você quiser casar no cartório ou casar na igreja, eu faço o que a gente chama de celebração social. E tem aquele casamento de portas fechadas, que casa na igreja, casa muito aqui na igrejinha aqui perto, e depois vai pro geralmente as pessoas fazem assim, como elas querem casar em praia, em sítio, em fazenda, né? Então elas fazem o casamento religioso na igreja delas, o casamento civil ou no cartório ou junto com a igreja, e depois a gente faz o que a gente chama de celebração social, que é a celebração no dia da festa, no momento da festa, no local da festa. E geralmente assim, o que a gente faz muito, fecha a porta porque só vai entrar o pai, mãe e os padrinhos, pouca gente, pouca gente, então é fechado a porta porque não é convidado ninguém. E aí no dia do celebrante, aí elas querem cortejo, padrinhos. Eu sempre digo para o celebrante o seguinte, o pessoal pergunta, cara, quanto tempo dura a tua celebração? Sim, eu ia perguntar Aí agora. as pessoas dizem assim, eu quero uma celebração de 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos, porque o pessoal não está muito preocupado com celebração não, quer a festa, né? E eu sempre digo o seguinte, rapaz, vamos fazer o seguinte, deixa acontecer. Se você vai sentindo, porque meu tempo começa assim, o cerimonial me entrega a noiva, depois eu devolvo o casal. Porque o noivo entra primeiro, os padrinhos. A última que entra é a noiva. Então eu recebo a noiva, faço o casamento e devolvo o casal. Só que aqui eu tenho votos e entrada de aliança nesse tempo. Aí então, fora que não tem a entrada da imagem. O pessoal vai entrar, quer uma imagem, quer as alianças entrar de um jeito, quer uma música tal. E eu sempre digo para a noiva o seguinte, para os noivos o seguinte, rapaz, não se preocupe não, você vai ter uma festa linda e maravilhosa. Mas não adianta nada você ter uma festa maravilhosa se a sua celebração as pessoas saírem falando dela. Então, é o momento, né? Aquele momento é mais especial. E eu tenho uma característica, tá, Amanda? Até ficar registrado aí pra vocês. Quem casa comigo não se separa nunca, hein? Isso aí é... Eu não tenho um casal que separou até hoje. Eu tenho 8 anos, então não tem nenhum casal que separou até hoje. Todo mundo direitinho. Na verdade, eu já sou avô de vários netos espirituais aí dos meus casamentos, né? Não sou avó, não. Eu sou titia de vários casamentos.
Paulo, eu primeiro queria agradecer demais, profundamente mesmo pela sua presença. Porque você é além de ser um celebrante, é um homem de Deus, e toda a sua família, todo mundo, Márcia, seus irmãos, seu pai maravilhoso, sua mãezinha, são uma família de Deus, e eu acho que você transborda isso nas suas celebrações e na sua conversa. E eu queria que você deixasse uma mensagem para esses casais que estão aí olhando esse bate-papo. E antes disso eu vou brigar com vocês, gente. Cadê? Já se inscreveram no canal? Não! Absurdo, gente. Vai lá, se inscreve no canal, clica para não perder nada. Marca o sininho também, hein, para receber as notificações. Ó, é o Paulo que tá pedindo, gente. Vai lá no nosso Instagram, no meu e do Paulo, mas vai lá para conhecer essa pessoa maravilhosa. E agora sim, deixa uma mensagem para esses casais. Eu poderia dizer para vocês várias coisas. Poderia falar de amor, poderia falar de casamento, poderia falar de Deus. Mas eu fui chamado agora para dar uma formação no grupo de casais, e o tema da minha formação, o retiro, era 5 linguagens do amor, e o tema da minha formação era casei. E aí? E eu passei muito tempo pensando nesse tema, e eu queria dizer para vocês que essa pergunta tem que ser feita antes. Eu vou casar. E aí? O casamento, ele é um passo muito importante na vida da gente. Ele é pro resto da vida, e a gente tem que assumir aquela pessoa como uma missão. E na palavra de Deus, quando Cristo foi chamado para curar Lázaro, quando ele chegou, ele já tinha morrido. E a irmã de Lázaro disse uma coisa muito interessante para ele. Ela disse assim: mestre, se tu tivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas eu sei também que tudo que tu pedires a teu Pai, Ele te concede. E a mensagem que eu queria dizer para vocês é: independente da religião, independente do que vocês acreditam, independente daquilo que vocês pensam ou acreditam, porque o casamento de vocês, saibam de uma coisa: tudo que vocês pedirem a Deus, em nome de Jesus, Ele vai conceder. Paciência, humildade, felicidade, bênção. E é isso. Como diz São Paulo, tudo passa. Só o amor que vai ficar. Obrigado, Amanda. Um grande abraço. Maravilhoso! E aí, gente, te aguardo no próximo vídeo.